Irmãos, bom dia. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção do Senhor e façamos isto em oração. Oremos. Pai, nós somos gratos por estarmos aqui nesta manhã. Mais uma vez, ó Deus, nós externamos o nosso louvor, a nossa gratidão e tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque são devidos ao nome do Senhor. Nós somos gratos pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Somos gratos, ó Deus, por este dia que é o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, dia em que o povo do Senhor passou a se reunir, ó Deus, para devotar a Ti todo o louvor, toda a adoração que o Senhor requer do Teu povo. Também para ler e ser edificado com a palavra do Senhor. Nós Te louvamos por este dia em que tantos e em vários lugares, ó Deus, um grande número de servos do Senhor se reúnem em torno da palavra do Senhor e glorificam o Teu nome. Somos gratos pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Somos gratos pela igreja presbiteriana do Brasil, uma parcela da igreja do Senhor. Somos gratos pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, que nos dás de podermos nos voltar agora para o estudo da palavra do Senhor. Nós suplicamos que a misericórdia, a graça do Senhor venham sobre nós e que o Senhor nos dê a iluminação nesta hora, a compreensão, para podermos entender corretamente o ensino nesta manhã. Tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos pela história da igreja do Senhor. Assim nós somos gratos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro, muitos intérpretes cristãos chamam-no também de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Deus nos deu a sua palavra e neste livro nós encontramos o registro dos primeiros anos dos cristãos, Os primeiros anos ali, os anos iniciais da igreja de Cristo. Iniciais, digo, nessa caminhada, nesse novo período chamado de fato, o período da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2 de Atos, capítulo 2, já no finalzinho, verso 42, até o final, que é o 47, principalmente o 47, requer de nós atenção nesta manhã. A palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Ou leiam comigo, os irmãos que estão aí, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade, ou que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Oremos mais uma vez. Somos gratos a Deus pela palavra do Senhor, a qual acabamos de ler nesta hora. Ou ler uma porção que se encontra aqui neste livro, Senhor. Nós somos gratos pelos atos dos apóstolos, nós somos gratos pelos atos dos primeiros pais, chamados pais apostólicos. Somos gratos a Deus por outros servos a quem o Senhor usou poderosamente na história da Igreja do Senhor. Nós somos gratos porque podemos ler a palavra do Senhor e ainda, ó Deus, no nosso país, temos liberdade de lê-la publicamente. Nós somos gratos. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Suplicamos que o Senhor nos abençoe. Abençoa cada um que está aqui, em pequeno número é verdade, e abençoa-nos, independente desta realidade numérica. Abençoar quantos ouvirão ou assistirão depois pelos meios que tu nos favoreces, ó Deus, a internet. Louvado seja o nome do Senhor. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos. Dirige a palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a história da Igreja, hoje sobre o período apostólico, ou sobre a era apostólica. No estudo passado, nós vimos sobre os anos ali iniciais, ou também podemos chamá-los, como chamamos, de o período da origem da Igreja, ou sobre a origem da Igreja. Eu até disse que um outro tema poderia ser também, uma outra divisão para esse assunto poderia ser também a pré-existência da Igreja. Mas nós não demos preferência a este termo como pré-existência, porque a Igreja diz respeito a uma realidade presente no mundo, desde o princípio, desde o próprio Abel, como nós vimos, que também integrou a Igreja de Deus aqui nesta terra, desde o próprio Abraão. O sentido de igreja para nós, portanto, não é apenas um ajuntamento, mas uma assembleia, uma reunião composta e constituída de todos aqueles a quem Deus chamou de fora, ou chamou do mundo, para constituir a sua igreja, o seu povo. Nesse sentido, não se pode negar que a origem da igreja está lá, já no povo da aliança, lá no Antigo Testamento, e continua com o povo da aliança no período chamado Novo Testamento. Convém lembrar aqui que esses termos, Velho e Novo Testamento, eles foram cunhados ou foram dados a estes dois períodos do povo de Deus, do povo da aliança. Não foi na época apostólica, isso já foi bem depois, pelos pais da igreja. Não me lembro aqui, já li sobre isso, mas não me lembro de dizer no momento quem de fato nominou desta forma, o Velho e o Novo Testamento com esses nomes, mas foi ainda ali no final do segundo século. Possivelmente tenha sido Tertuliano de Cartago, Não é um assunto que diga respeito a pesquisar e trazer depois, mas ele foi um homem usado por Deus ali na segunda metade do segundo século, até as duas primeiras décadas
do terceiro século, e ele criou muitos termos que passaram a conceituar corretamente a doutrina, a definir, vou usar esse termo, definir corretamente a doutrina, como por exemplo o termo trindade. A era apostólica da igreja é a era inicial ainda da igreja de Cristo. É a era voltada ali para o período do Novo Testamento, que é um período que vai ali até o ano 100, né? Considerando que João, o apóstolo, o último a morrer, possivelmente tenha morrido ali por volta do ano 98, 99, talvez, né? Muitos intérpretes entendem, e comentaristas entendem, que o livro do Apocalipse, por exemplo, escrito por João, ele data do ano 95. Se assim, de fato, ocorreu, então João morreu alguns anos depois. Nós não temos datas exatas quanto àquele período, mas nós podemos dizer que o período apostólico, ou a era apostólica, vai até o ano 100. Aí depois, na sequência, vem aqueles pais antigos, que são chamados, na história da igreja, de pais apostólicos. Esse período que se aproxima aí também de um pouco mais de 100 anos, se bem que para alguns vai mais, né? Porque nós temos um período que se estende um pouco mais, com homens que foram verdadeiros apologistas em defesa da fé cristã, em defesa da doutrina cristã. Então, desses pais apostólicos, você tem ali, logo no início, você tem o Clemente, que inclusive escreve cartas a algumas igrejas do Novo Testamento. Ele escreveu carta aos Coríntios, né? Você tem até quem indica que a carta aos Hebreus pode ter sido escrita por Clemente de Roma. E ele, na sua infância, ou período ali de mocidade, certamente ele conheceu o apóstolo Paulo. Então você vê, muito próximo. Você tem Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Você tem Justino, chamado Justino Marte, que foi discípulo de Policarpo. Você tem vários. Você tem Inácio de Antioquia, né? O grande Inácio de Antioquia, que foi bispo na cidade de Antioquia, num período em que possivelmente João, o apóstolo, ainda fosse vivo. Inácio de Antioquia, a história narra que na sua infância é possível que ele tenha conhecido o apóstolo Paulo, ainda menino, ainda garoto. Então, esses homens, e outros, né? Não me lembro de tantos nomes assim. Esse livro que a gente está usando, não é esse livro ali, por favor, esse que está aqui embaixo, né? Esse livro aí, por favor. Não é fazendo aqui propaganda do livro, né? Mas este livro aqui, Conhecendo os Pais da Igreja, ele é excelente. E ele traz essa menção sobre esses homens, inclusive sobre o próprio Tertuliano, que já é um pouco depois. Tertuliano, como eu disse, ele vai até ali o final da segunda década do terceiro século. E é muito bom, uma história muito rica. E o que mais nos impressiona na história daqueles homens é a maneira como, primeiro, eles lutaram com todas as forças para manterem a firmeza doutrinária, digo, a pureza doutrinária da igreja. Eles enfrentaram sofrimento e perseguições absurdos, né? Sofrimentos e perseguições absurdos. Eles sofreram de fato. Por exemplo, na época de Tertuliano, em Cartago, no norte da
160 crentes foram mortos na fogueira. Então veja como era a situação naquele tempo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o contexto do texto que lemos, que eu gosto sempre de fazer isso e acho de fundamental importância, para que não fique no ar assim, ou ao ar, né? Você lê o texto, mas esse texto ele se contextualiza no momento inicial, ali nos primórdios da igreja, da história da igreja, como uma comunidade de convivência fraterna, profundamente fraterna e cristã. Não vou aqui cometer nenhuma gafe e dizer que a igreja começou ali. Não é esta a questão. Mas configurada neste, digamos, modelo, ou pelo menos próximo deste, considerando que a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja do Novo Testamento não quer dizer que nós sejamos exatamente daquele jeito, não podemos dizer isso. Eles tinham um modo específico, ou um modo peculiar de ser como comunidade. Por exemplo, aqui, nós lemos sobre os primeiros dias e o costume que aqueles crentes tinham ali naqueles primeiros dias da comunidade da fé, ainda em Jerusalém e ainda em Atos dos Apóstolos, né? Ou conforme aqui não o livro, mas conforme o período apostólico, ainda naquele tempo dos apóstolos. Tudo indica que algumas outras igrejas da circunvizinhança de Jerusalém também se comportassem desta maneira. Mas aqui começa de fato em Jerusalém. E uma coisa nos marca é que uma das causas que impulsionaram o crescimento da igreja e o fato da igreja se espalhar por todo mundo naquela época foi justamente a perseguição feroz, a perseguição grave que veio sobre a igreja. Então nós temos a perseguição da igreja, claro, como uma coisa ruim. Nós não vivemos aqui, então para nós é até um pouco, talvez até tosco a gente se referir a um período chamando de intenso, chamando de grave, enfim, se nós não vivemos. Mas a história nos relata, e eles sofreram muito. Mas o fato é que as perseguições foram uma maneira, uma ferramenta que Deus usou para que a igreja saísse dali e ela se espalhasse pelo mundo romano da sua época, e ela se espalhou de fato. Há um mapa muito interessante sobre o crescimento da igreja ali nos primeiros 3 séculos, e ela atingiu o mundo, ela conquistou, com sua presença, ela semeou o evangelho desde Jerusalém até Roma, descendo para a Espanha, enfim, a igreja se espalhou de fato. E há mapas interessantes quanto a isso. Infelizmente eu não posso aqui expor, devido aos às nossas limitações. Mas o que nos chama a atenção nesse versículo, veja o 47, rapidamente. Eles estavam reunidos, eles tinham alguns costumes interessantes aí, marcantes, que nós não os temos como eles tinham. Por exemplo, eles partiam pão de casa em casa, eram refeições mesmo, de casa em casa. Eles dividiam tudo que tinham, a ponto de muitos ficaram sem nada, talvez, ou quase que sem dúvida, uma das razões porque depois muitos estavam pobres e necessitando de ajuda, como nós vemos no relato aos Coríntios, quando Paulo fala das ofertas arrecadadas pelos da Macedônia, que mesmo não tendo nada, eram pobres, mas portaram-se como quem eram ricos e tiraram de tudo que tinham, enfim, e mandaram para Jerusalém. E nós vemos o relato de que
Tito, Timóteo, enfim, foram emissários ou levaram essas ofertas. E depois o próprio apóstolo Paulo, como ele relata, e ele orienta a igreja de Corinto, que está naquelas regiões lá, né, da Macedônia, a se reunir no primeiro dia da semana, como de fato era costume, e a separar as ofertas que deveriam ser levadas para Jerusalém, para os que estavam passando necessidade. Então a igreja tinha uma crença muito comum naquele tempo, de que Jesus voltaria iminentemente. Essa palavra aqui, iminente, quer dizer logo, né? Naqueles dias ainda. E eles começaram então a se desfazer de tudo. Outros queriam mais trabalhar, um negócio esquisito. Paulo escreve aos Tessalonicenses, e ali era o período apostólico, o período dessa igreja. Aos Tessalonicenses, alguns anos depois, talvez uns 30, 20, 30 anos depois, Paulo escreve aos Tessalonicenses, exortando os crentes a trabalharem. Porque já havia alguns que nem trabalhar queriam mais, porque Jesus ia voltar logo, né? E aí Paulo diz, quem não trabalha, é bom que também não coma. Bom, tem um cara aí dando conselho, né? Um governante aí dando conselho, que se o produto está caro, deixe de comer o produto, compre outro, tal. Não é isso que Paulo está dizendo. É o contrário, Paulo está dizendo que você tem que produzir, você tem que trabalhar para você poder se sustentar e sustentar a sua família. A questão da provisão. Não é você trabalhar e não comer. Pelo contrário, ele está corrigindo isso, né? Mas o verso 47 vem com o que... Olha só. Em cima do verso 47 vem a pergunta: como que a igreja crescia? Essa é a primeira pergunta. Como que a igreja crescia? Aliás, aqui numa ordem, porque são duas perguntas que eu quero fazer. Então, eu vou fazer esta como segunda na ordem. Que a primeira é: qual a causa da expansão ou do crescimento da igreja? Quem fazia a igreja crescer? E a segunda é como. Como no sentido de quais as estratégias? O que a igreja fazia no sentido de ferramentas? Qual era o ministério da igreja que a fazia crescer? Então, a primeira, a causa do crescimento da igreja. Será que era o fato deles aqui estarem em comum, dividirem as coisas, comerem o pão de casa em casa? Será que era isso? Não, isso não era causa. Isso aqui poderia até ser um meio, e de fato era um meio, porque no texto está dito que a igreja contava com a simpatia dos de fora. Detalhe, há uma importância nisso. O fato da igreja contar com a simpatia dos de fora. Isso é bom, isso não é ruim, ok? Lembra do primeiro estudo sobre a avaliação da igreja na sua importância no mundo? Quem diz que a igreja é importante? São os de fora? Quem avalia o valor e a importância da igreja? É o mundo? Não. Então a Bíblia está registrando um fato muito interessante, que não obstante a igreja ser quem é, tendo uma mensagem de juízo para este mundo e de condenação do pecado e de as estratégias, os estratagemas da impiedade e a própria impiedade, aqui a igreja contava com a simpatia. Nós podemos contar com a simpatia do mundo, no sentido de que o mundo não pode deixar de ver, deixar de reconhecer o que nós fazemos, como vivemos, quem somos. Porque independente da igreja estar neste mundo proclamando uma mensagem que condena o mundo, ela também é aquilo que
Jesus diz em Mateus 5, ela é sal e luz do mundo. A igreja, ela não vai restaurar completamente este mundo. Isso não existe, é utopia do pós-milenismo, por exemplo, pelo menos o completo. Ela não vai dar a este mundo uma nova construção, digamos assim, de um arrependimento geral. Isso não existe. Mas a igreja é como que um controle que ela exerça neste mundo, na sua mensagem, na verdade, quanto ao império da iniquidade, quanto ao próprio pecado. Porque a igreja de Cristo, ela é santa, e é esse o sentido. Ela equilibra, ela mantém a pureza daqueles que são chamados, e ela prega a própria mensagem da pureza do Evangelho. A segunda coisa, para te responder rapidamente, o crescimento vem de onde? Das estratégias, é o como, né? O como. Primeiro foi a causa, agora o como. O crescimento vem, de quais meios do próprio Deus? Veja o que o verso 47 diz. Enquanto eles viviam daquela maneira, é uma ideia aí de simultaneidade, ou de coisa acontecendo a um só tempo. Então a igreja procede de modo santo, a igreja procede em comunhão íntegra, a igreja procede ou anda, caminha, exercendo e praticando uma fraternidade legítima, porque está na sua identidade, essa fidelidade, essa autenticidade do Evangelho, de ampararem-se, de socorrerem-se, de amarem-se verdadeiramente. E aí o resultado qual é? É um crescimento natural da igreja. Claro que aí entra a evangelização, claro que aí entra você ir atrás do perdido, do modo que Deus lhe favorecer, lhe oportunizar, lhe der. Mas é o que eu tenho dito, o crente ora: Senhor, mostra para mim os teus eleitos e me dá os meios de anunciar a salvação a eles. Porque é assim que o Senhor os chama, pela palavra que os salva, pelo Evangelho do Senhor. Então, mostra-me quem são, leva-me até eles, seja no meu trabalho, seja onde for, e dá-me os meios. Então, quem faz a igreja crescer? É o Senhor. Não são as nossas estratégias. Eu diria que não é nem o nosso modo de viver. Tá, mas Jesus diz lá em João 17 que se tiverem amor uns com os outros, o mundo conhecerá. Sim, mas como que é esse amor? Então diz respeito a essa legitimidade de viver o Evangelho. E não pode ser sem amor, porque se nós não amamos a Deus, não tem como. Não podemos amar o mundo, como diz João. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então eu destaco essas coisas aqui, para podermos entrar agora propriamente na era apostólica, abrangendo essas questões. Lembrando que nós vimos, quanto à preexistência da igreja, lá vai o termo, mas quanto à origem da igreja, nós vimos sobre a sua fundação, nós vimos sobre o seu nascimento, que não se dá em Pentecostes, nós vimos isso. Pentecostes diz respeito à festa, ocasião oportuna em que o Espírito Santo desceu, Aí nós vimos ali alguma coisa sobre o efeito da descida do Espírito Santo que causou na igreja, e não me lembro se citamos, mas eu acho que a gente citou também que foi um momento apropriado por Deus, o chamado pela Bíblia, pelo apóstolo Paulo, de plenitude do tempo. Pena que não dá para pôr um slide aqui, mas sobre a era apostólica. Na expressão de Lucas, no sentido que a igreja se espalha, aliás, você não tem em Atos e nem no Novo Testamento este termo igreja apostólica católica. Só até aqui, por favor, Igreja apostólica e católica. A apostólica
diz respeito ao fato de que a igreja vem dos apóstolos. É isso que quer dizer apostólico. Deixa eu só abrir isso aqui de modo correto, só um momento. Então, o termo apostólico é de apóstolo, ou relativo ao feito apostólico, a ação apostólica, a missão dos apóstolos, aos atos dos apóstolos. É isso que diz respeito ao fato da igreja ser apostólica. E quem são, ou quem foram, melhor dizendo, os apóstolos? O termo apóstolo quer dizer, sobretudo, enviado. Nesse sentido de enviado, ou os enviados, plural, apóstolos enviados, nesse sentido, você pode se referir a uma pessoa como apóstolo de Cristo hoje? Sim, não há problema aí. Por exemplo, um missionário que vai lá para uma região remota, em qualquer lugar do mundo, para a Birmânia, né? Sri Lanka hoje, sei lá, vai para lá. Ele é um apóstolo nesse sentido? Ele é um enviado, ele é um missionário. Só que o termo apóstolo hoje é usado com outro sentido. É usado com a conotação de autoridade, aquele que recebeu uma autoridade. E aí é complicado, é complexo, porque é uma autoridade maior do que até a daqueles apóstolos. Por exemplo, a gente lá onde a gente mora, tem um tal de apóstolo Paulo, né? E o cara tem uma autoridade fora de série, sem entrar aqui no mérito, ok? Para eles, é lamentável isso, porque não é esse o sentido do apóstolo no Novo Testamento. Pelo contrário, ele tem autoridade? Tem. Como o próprio João, apóstolo, ao se referir a um cara que estava dando problema lá na igreja, não diz a região, mas possivelmente fosse uma igreja naquelas regiões ali onde João habitava, regiões de Éfeso, que João diz que ia pessoalmente, se fosse o caso, não volta a ele vai ver como eu vou agir na sua presença. Paulo também faz uma menção aos coríntios, que o chamam de fraco, e ele diz, eu vou até eles e mostrarei que a autoridade que eu tenho não é só por cargas, mas também presente. Fala até de ir com paus, né? Essa coisa que está lá na carta aos Coríntios. Então, apostólico. Então, há uma questão que diz respeito ao período e diz respeito ao que fizeram os apóstolos. Ok? Atos de período e atos. Período nós não vivemos mais. Não tem como. Então, não adianta esses falsos apóstolos de hoje quererem atribuir a si as mesmas credenciais, os mesmos predicativos e a mesma autoridade restrita a um período apostólico. Agora, de apostólicos, aí sim, ou quanto apostólicos de fato nós somos. Por quê? Porque a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não eram o fundamento sempre foi Cristo. Mas os apóstolos lançaram sobre o fundamento que é Cristo, o fundamento da edificação da igreja. Ok? Nesse sentido, o que Jesus diz a Pedro, lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro faz aquela confissão, tem também esse aspecto de que Pedro era um dos fundamentos, uma das colunas. Tá? Como a Bíblia nos diz, nas palavras de Pedro mesmo, que nós somos pedras vivas, sobre as quais Cristo está construindo, ou com as quais, melhor dizendo, construindo a sua igreja. Então ele constrói, continua construindo, sim, ele é o edificador, ele é o fundamento, ele é a pedra principal, e é esse o sentido aqui que eu destaco. Outra coisa que eu destaco é que a igreja é também conhecida como católica. Esse termo católico, neste livro aqui há uma menção interessante quanto a isso, quando fala da igreja aqui como universal.
creio na Santa Igreja Universal. Aí, mencionando alguma coisa sobre o credo. A palavra credo simplesmente quer dizer creio. Então, o credo, quando é professado por um crente em Jesus, ele não é uma reza, não é um mantra de poder, sei lá. Não, ele é uma confissão cristã que, de modo sintético, eu vou dizer resumido, traz para nós os principais fundamentos da fé de forma professada. E aí nós professamos, eu creio nisso, eu creio na igreja, por exemplo, né? Começa lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí chega nessa parte, creio na Santa Igreja Católica. No decorrer da história recente, alguns crentes trocaram a expressão católica por universal. E aí surgiu esse fenômeno que hoje é mundial, exceto em algumas regiões da África lá, que ela sofreu um barco lá e teve que sair expulso praticamente. Mas esse fenômeno chamado universal, aí já começou a provocar nos crentes uma preocupação, e muitos já se voltam para católica de novo, para não dizer universal. Outros, quando professam credo, eles dizem: creio na Santa Igreja de Cristo. Mas deixa eu dizer algo para você. Católico é a junção de dois termos gregos, kata mais holos, de onde vem holístico, quer dizer abrangente, ou em todo lugar, ou todo. Na verdade é o todo. A palavra holos é o todo, é aquilo que abrange o todo. O termo kata é uma expressão grega que é usada em muitas outras expressões para legitimidade, para verdadeiro, ou para uma narrativa verdadeira, para um relato verdadeiro. Aí eu preocupo com esse termo narrativa no contexto de hoje. Mas aquilo que é narrado como verdadeiro. Por exemplo, os nomes dos evangelhos. Cada evangelho é chamado de kata. Não na nossa Bíblia, na sua Bíblia não, mas você abre o Novo Testamento grego e vai ler o Evangelho de Marcos, você vê lá o nome do Evangelho, Katamaikon, Katamaikon. O que é isso? O relato dado por Marcos. É isso que quer dizer. Qual o relato? O relato verdadeiro, ou a notícia que é dada com verdade, com fundamento legítimo do que aconteceu sobre Jesus. Katamaikon, Katamaikon de Mateus, e por aí vai. Aí vem o termo católico, kata mais holos. O que quer dizer esse termo? A igreja é católica, a igreja é universal, a igreja está espalhada por todo mundo. E onde ela estiver, ela é uma igreja legítima de Cristo. Olha, interessante isso. Católico quer dizer que a igreja que está aqui, se você for para a igreja que está lá ao norte, no Tocantins, e você chegar lá e se deparar com, no nosso caso, por exemplo, tá? Permita-me particularmente aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você chega lá e você entra num domingo e aquela igreja está reunida e você vê aquela igreja do mesmo jeito, ou semelhante, digamos, sem diferenças substanciais. A igreja que está aqui. Você pode até chegar lá, não vai ter bateria. Mas não é esta a diferença, não é isso que marca a diferença quanto à catolicidade da igreja. Ok? Deu para entender isso, né? Isso é muito interessante. Agora lá vai uma coisa, com todo respeito aos romanos, a igreja não é romana, ela é católica. Mas não é
adjetivo romano ou romana que qualifica a igreja como verdadeira, mas não é mesmo. Romano diz respeito a Roma, é um topônimo, é um local específico que dá uma identidade àquilo que é de Roma. E a fé cristã não é de Roma. Interessante isso, né? Mas o impressionante é isso. Parece uma coisa que chover no molhado, parece inventar a roda. Não é isso. É porque muita gente se esquece do que é a verdade e vem uma narrativa construída com uma teologia distorcida, no caso aí, voltado para o modo eclesiástico do poder de Roma, daquele que se sentou na tal da cadeira, né? Do ex-cátedra ou da cadeira de Petros, né? Ex-cátedra Petros, cadeira de Pedro, olha só. E aí tem que ser em Roma. Mas a igreja de Roma, ela surge em 1050, quando, depois de muitas disputas entre os poderes do Oriente e do Ocidente, e os dois grandes líderes da igreja, o Papa de Constantinopla e o Papa de Roma, ou Bispo, melhor dizendo, de Constantinopla e o Bispo de Roma, disputam tanto o poder entre si, que isso vem desde o Império, ainda liderado por Constantino, que constrói inclusive essa cidade, a qual dá o nome de Constantinopla, mudando de Antioquia, né? E é aí que nasce o romanismo. Então precisa ter cuidado com isso. Aí você que é crente em Jesus, por exemplo, você é presbiteriano, você é católico? Sim? Sim, você é católico. Você é apostólico? Sim. Sim, você é apostólico. Mas você não é romano. E protestantes? Não, bom, isso é do protesto, né? Protestante é um termo também infeliz para nós, porque nós não somos protestantes nesse sentido do protesto dos 14 príncipes alemães que aderem às teses de Lutero e passam a dar proteção a Lutero, e eles são líderes, ou são pequenos reis de principados em 14 regiões da antiga Germânia. E aí nasce, portanto, o protesto. Na Dieta de Speyer, em sua primeira menção em 1518. Nós não somos protestantes nesse sentido. Depois vem um segundo acontecimento na região da Europa chamada, especialmente Países Baixos, mas não só Países Baixos, porque Países Baixos diziam respeito especificamente à Holanda, mas liderados pela Suíça, que era um principado também, um potentado, que se levantava, que havia se levantado contra o poder do sacro, né, Império Romano, e aí eles aderem à reforma. Então isso é chamado de segunda reforma. E aí vem o nome Reforma Calvinista, né? É interessante, né? Então tem a reforma luterana na Alemanha, tem a reforma protestante na Europa, e você tem dentro da reforma protestante o que se chama de reforma calvinista. Olha aqui tanta coisa. Tá, mas voltando vamos aqui para o nosso último slide aqui, que eu não estou expondo ali. Então tá, essas coisas, esses conceitos são interessantes com respeito a essa era apostólica da igreja. É uma era marcada pela autenticidade. Guarde isso aí. O período apostólico é a igreja é marcada pela autenticidade. Ela é legítima. Ela espalha a mensagem legítima do Evangelho de Cristo. Os apóstolos fizeram isso. Os apóstolos. Quando você fala dos apóstolos, cuidado com isso, porque Paulo não está fora. Ou você se refere a 12 como Paulo, ou se refere a 13, para não deixar Paulo de fora. Se é que você inclui Matias
como o texto bíblico inclui, ainda que tenha sido fruto de uma escolha por sorteio. Aquilo ali me deixa impressionado. Eu creio no texto bíblico, na sua inspiração. Eu não me oponho ao texto bíblico. Mas a escolha de Matias nos deixa assim, ao ver que, como igreja, aquele grupo de irmãos ali, liderados pelo apóstolo Pedro, eles tomam aquela decisão, sem que vejamos naquela decisão o modo e a maneira como Cristo faz depois com Paulo, que é a mesma que ele faz, ou havia feito com os 12. Marcos registra que ele sobe ao monte depois de passar uma noite em oração, e dentre os que estão ali, aquela multidão, ele chama 12, os que ele mesmo quis. E Marcos diz, para estarem com ele e depois para os enviar. Tempos depois do hiato, do lapso causado por Judas, Jesus chega a Paulo e chama do mesmo nome, com voz audível. Então é isso que eu estou aqui destacando, porque uma vez eu estava numa reunião lá no Supremo Conselho, isso foi em 2010, aí teve essa discussão lá, teve uma questão, e eu me lembro de um pastor que foi lá para frente, e ele fazia questão, ele era enfático ao dizer, são 12 e Paulo. Meu Deus, para que isso? São 12 e Paulo. Não, para com isso. Para que isso? Paulo disse mesmo que ele é o menor. Mas ele é o menor na expressão dele, porque ele era como um nascido fora de tempo. Ou seja, ele não fez parte do colégio dos 12, mas ele diz, eu fui chamado diretamente por Deus. Então, a igreja é marcada por uma autenticidade que dava a ela, ou por uma legitimidade que dava a ela autenticidade na sua mensagem pregada. Esse é o período apostólico. Ele é marcado por isso. Outra coisa que a igreja era marcada, o verso diz, inclusive, um pouco antes aí do 47, que Deus mesmo dava sinais, não é isso? Aí, veja comigo, por favor, Atos 2. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os prodígios aqui, os milagres, os sinais do período apostólico aqui na expansão da igreja, eles eram autenticadores da mensagem pregada. Pastor, o que você está dizendo? Sim, eu vou repetir. A mensagem pregada, a mensagem anunciada e o sinal dando autenticação à mensagem. Era assim o período apostólico. Pastor, e hoje? Hoje não queira que seja assim não. Os milagres ainda existem, sim, nós não podemos negá-los. Mas nós somos sensacionistas. Cuidado, o termo sensacionista não diz respeito ao fato de que Deus não haja e não opere milagres. O termo sensacionismo diz respeito ao fato de que alguns módulos com os quais Deus se revelava naquele tempo, inclusive a pessoa dos apóstolos, esses milagres passaram, ok? Eles não existem mais na igreja. Então, chamamos isso de dons extraordinários, né? Os dons extraordinários. Mas o meio ordinário de Deus falar, ou na ordem da revelação de Deus, qual é? É a sua palavra. Se você abrir em Hebreus capítulo 1, você vai ver até a Bíblia usar o termo na expressão gerúndia, para dar a entender que naquele tempo Deus fazia isso sim, como um meio de autenticação da mensagem. Hebreus capítulo 1, não, já é o capítulo 2, né? Quando diz lá, como escaparemos nós de tão grande salvação?
Aí no capítulo 2, logo no início, você vê no verso 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, aí está se referindo lá ao deserto, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Aí verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, olha a sequência, aqui tem uma questão sequencial da grande salvação. Como que se deu? Ela foi primeiramente anunciada, ou tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Aí você vê Jesus desce da tentação, começa a pregar regiões de trevas, né? Naftali, Zebulon, Galiléia dos gentios, o povo que estava em trevas e grande luz. Daí por diante Jesus começa a pregar e a dizer: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque chegou o reino. É isso, é chegar. Não tem essa história de que o reino de Deus ainda vem. Não, Jesus diz: chegou. Esse autor dos Hebreus está dizendo que ela foi inicialmente anunciada pelo Senhor, depois nos foi confirmada por aqueles que a ouviram. Quem são eles? Os apóstolos. Pedro diz que eles viram, na transfiguração, eles viram a glória, eles viram o Senhor, e eles testificam daquilo ali. Ele diz: olha, nenhuma palavra da profecia foi dada como fruto de uma particular elucidação humana. Não foi. Deus nos deu essa palavra. João, o apóstolo, diz assim: nós vimos, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam o verbo da vida, e dele nós damos testemunho. É isso que testificamos a respeito do verbo da vida. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Eles, e somente eles, no período apostólico, receberam esta mensagem. Você não recebe, não, o pregador de hoje que alega que tem esse poder. Você não recebe, não, é conversa. Conversa para boi dormir. É conversa fiada. Recebe, não. Para receber tem que ser da palavra. É aqui. Da palavra dada, empenhada, anunciada e escrita por Deus na mente dos seus apóstolos, profetas, enfim. Termina o texto aqui de Hebreus dizendo, verso 4, que enquanto eles confirmavam a palavra que ouviram, o que Deus fazia? Verso 4, dava sinais juntamente com eles. E veja o segundo, tantos sinais juntamente com eles. Ou juntamente com o testemunho deles, não é isso? É o que está aí. Então, Deus testemunha juntamente com eles por meio de, ou por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Daí está um ponto em que a nossa confissão de fé de Westminster, logo no capítulo ali inicial, ela nos diz algo sobre isso, que Deus nos falou pelas Escrituras. Deus nos fala pelas Escrituras, havendo cessado aqueles modos pelos quais Deus falou. Vamos terminar? Então, o que eu quis destacar aqui, em síntese, foi isso, que o crescimento da igreja na era apostólica, ele foi marcado por autenticidade, de legitimidade, né? Fidelidade, legitimidade da mensagem apostólica, porque eles receberam de Deus, autenticidade pelo que Deus fazia e, consequentemente, resultando numa expansão da igreja. Há um testemunho ainda do finalzinho do primeiro século de um procurador romano, de uma espécie de governador romano, né, um procônsul romano que habitava nas regiões da Ásia Menor. E ele escreve a Tibério, César, dando notícia ou dando informação sobre os cristãos. E uma das expressões que ele
usa é que eles têm transtornado o mundo. Eles têm transtornado o mundo. Tempos depois, alguns anos depois, existe um outro documento, este não se sabe se é verdadeiro, talvez apócrifo, né? Mas de alguém que escreve também a uma autoridade na Galácia, talvez uma autoridade romana, uma grande autoridade, e escreve dando conta dos cristãos. Ele usa uma expressão semelhante, aqueles que tentam transformar o mundo chegaram até aqui, quer dizer, já nos extremos da Europa, e ele diz assim, eles são praticamente impossíveis de nós sabermos quem eles são e o que os leva a agir como eles agem. Quando um deles tem fome, os que têm pouco repartem o que tem com o que tem fome. Quando um deles sofre, os outros o socorrem. Quando um deles morre, os vivos dentre eles vão cantando e celebrando enquanto conduzem o caixão. O caixão que parece que ele usa esquife, né? Então não dá para compreender como eles são, porque se eles são levados à fogueira, eles vão cantando. E enquanto estão sendo queimados, eles estão glorificando a um certo Christos, um erro da língua grega, digo latina, né? Um certo Christos, ele quer dizer Cristo. Eles morrem glorificando esse certo Cristo, Deus. Chegou até nós essa verdade. Então os apóstolos, eles defenderam com a vida, eles defenderam com o sangue, eles pregaram com fidelidade, eles amaram, como você vê no testemunho de Inácio de Antioquia, que herdou uma igreja perseguida, ainda ali no final do primeiro século, e ele morreu martirizado pela igreja que ele pastoreava, e ele fez isso com amor. Então eles herdaram isso de quem? Dos apóstolos. Nós estamos muito distantes deles em matéria de anos, né? De tempo, mas a mensagem que nós temos é a mesma. É a mesma. Então a igreja de hoje, ela precisa lutar para manter a fidelidade doutrinária, a autenticidade da mensagem que ela prega, não baseada no que esse mundo quer, né? Sinais, prosperidade, enfim, enchimento de locais, porque a pessoa se agrada daquilo que eles oferecem, uma mensagem que não, a autenticidade tem a ver com aquela mensagem que nós recebemos. Ela é apostólica, a igreja é católica. Então eu queria trazer isso aqui. Como eu disse, a história da igreja assim, abrangendo aqui um aspecto talvez mais pastoral, o que nos preocupa tanto. Nesses dias tem tanta igreja aí brigando, os líderes brigando, morrem um, eles ficam brigando, dividindo os bens da igreja, que não são da igreja, são deles. Eu não sei o que vai acontecer com certas ali, que são verdadeiros impérios aí. Gente levando outra à justiça, irmão levando irmã à justiça, e uma série de coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos pela igreja do Senhor. Nós cremos que a igreja do Senhor está aqui, porque é o Senhor quem a mantém. Jesus disse, tu disseste, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas ali, Senhor, dizem respeito ao último bastião de resistência
mas nem esse bastião de resistência no próprio inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque é o Senhor quem mantém a tua igreja. Ajuda-nos a manter a palavra, a divulgar a palavra com exatidão, quanto à verdade que ela é, em fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos esta autenticidade que vem somente da palavra do Senhor. Nós te louvamos por tudo, nós suplicamos que assim seja, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.